Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Nós vamos começar uma tríade falando sobre Jesus Cristo, ou quem é Jesus. E nós vamos devagar, fazendo alguns vídeos e você vai nos acompanhando. Vamos começar? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas são feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amados, nós vamos começar falando sobre descobrindo quem é Jesus. Descobrindo Jesus, ou descobrindo quem é Jesus. Nós vamos estar aprendendo algumas coisas da palavra de Deus, através da Bíblia. Primeiro, nós vamos aprender a exatidão da Bíblia, uma Bíblia exata. Depois, o tema da Bíblia. E depois, os registros do Novo Testamento sobre Jesus. E você vai acompanhando conosco. Vamos começar? Amados, vamos devagar, aprendendo através da Bíblia. Posso lhe fazer uma pergunta? Quem você acha que é Jesus? Algumas pessoas dizem que ele foi um grande professor, outros o chamam de profeta, filósofo, um Deus com D minúsculo do Ocidente ou um homem bom, cujo exemplo devemos seguir. Quero dizer para você, Jesus foi um grande professor e profeta. Ele era um mestre, Rabone, mestre dos mestres, mas ele foi muito mais do que isso, ele foi mais do que um filósofo, ou um exemplo para nós. Jesus não era do Ocidente, então não podemos chamá-lo de um Deus do Ocidente. Ele viveu no Oriente Médio, há quase 2000 anos atrás. E apesar disso, milhões de pessoas ao redor do mundo declaram conhecê-lo pessoalmente. Essas pessoas estariam prontas a morrer por causa dele. Quem é Jesus? Oh, mas como é bom! Nós vamos falar agora e aprender um pouco sobre aprendendo através da Bíblia. Vamos falar? Aprendendo através da Bíblia, ou seja, a exatidão da Bíblia. Para sabermos quem é Jesus, eu gostaria que você parasse um pouco para caminhar comigo. Procuraremos no único livro que traz com exatidão um registro de sua vida e seus ensinamentos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, escrito mais ou menos por 40 pessoas ou escritores. Os escritores da Bíblia Sagrada eram homens de diferentes níveis e ocupações. Entre eles encontramos sábios, doutores, reis, profetas, sacerdotes, negociantes, fazendeiros, pastores, oficiais, pescadores, cobradores de impostos, médico. Amados, eles viveram em épocas diferentes, dentro de um período de mais ou menos 1600 anos. Eram todos homens de bem, que tinham os seguintes pontos em comum. Eu gostaria que você prestasse atenção. Todos cultuavam a um Deus chamado Yahvé, Criador do universo. Todos receberam a revelação de Deus e sua mensagem para a humanidade. Todos escreveram o que Deus mandou. Eram obedientes. Amados, Deus dirigiu esses homens para que não cometessem nenhum erro no registro dos fatos passados, nas predições dos acontecimentos futuros e na transmissão de sua mensagem à raça humana. Em todas as épocas e circunstâncias, muitos anos depois, estes escritos inspirados por Deus foram postos em um único livro chamado Bíblia Sagrada. Deus. 2 Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é exata em cada detalhe, ela é historicamente correta, é cientificamente correta, o cumprimento exato de centenas das suas profecias sobre nações e indivíduos prova que ela é realmente a palavra de Deus. Podemos confiar no que ela diz sobre Jesus Cristo.
Amado, eu queria falar uma coisa para você também. Tema da Bíblia. Por que 66 livros escritos por cerca de 40 homens, mais ou menos no espaço de 1.600 anos, deveriam ser reunidos em um só livro? A razão é que todos eles discorreram sobre o mesmo tema. Junto eles, nos mostraram diferentes partes do mesmo quadro. Os livros da história, leis, cânticos, profecias, profetas maiores e menores, biografias, ensinos práticos da Bíblia têm um tema central. E qual é? A salvação do homem pecador por um Deus amoroso. Eu queria te chamar a atenção para você caminhar comigo a cada momento e juntos nós pudéssemos falar acerca da palavra de Deus. Eu gostaria que você entendesse e juntos nós possamos caminhar e desenvolver a palavra do Senhor. Amados, eu quero que você abra o coração agora, aprendendo por experiência. Jesus está vivo agora e nós podemos conhecê-lo pessoalmente. Este é o fato que faz parte das boas novas do Evangelho. Boas novas, Evangelho e boas novas são a mesma coisa. Jesus ainda faz para as pessoas a mesma coisa que fazia há muito tempo atrás. Você conhece alguém que conhece Jesus pessoalmente? Isso significa mais do que só saber alguma coisa sobre Jesus, ou ser membro de uma igreja cristã, ou ser chamado de cristão. Conhecer a Jesus pessoalmente muda a vida da pessoa. Milhões de pessoas realmente conhecem a Jesus em nossos dias. Elas ficariam felizes em falar-lhes sobre ele. Então, meu amado, preste bem atenção. Tem pessoas que odiavam o mundo, mas quando Jesus entrou na vida dessa pessoa, ele transformou. Agora essa pessoa ama as pessoas e quer ajudá-las. Tem pessoas que tinham sentimento de culpa, mas Jesus removeu o pecado quando foi lhe pedido para perdoar os seus pecados. Ele deu alegria para essas pessoas e uma consciência limpa. Tem pessoas que não tinham razão para viver. Jesus chegou e deu razão para a vida dessa pessoa. A pessoa passou a ter um propósito de vida. Amados, tem pessoas que não entendem, mas Jesus é a resposta para todos os problemas. Olha, você tem que entender que você leva ele tudo em oração, que você coloca diante de Jesus tudo em oração. E Jesus responde às tuas necessidades. Olha, tem pessoas que são solitárias. Quero te falar uma coisa. Jesus nunca vai te abandonar. Você nunca vai estar sozinho. Porque Jesus sempre está contigo. Olha, tem pessoas que estavam presas no vício da heroína. Mas Jesus tirou a dependência dessas pessoas. E a partir de agora, ele serve a Jesus Cristo. Tem pessoas que estavam doentes. Mas Jesus entrou e curou, respondendo à oração dessas pessoas. A Bíblia Sagrada diz, lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo, e o será para sempre. Eu quero dizer para você que testemunhas ajudam as pessoas a viverem segundo a vontade de Deus. Então, meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. A cada dia que passa, você está na presença do Senhor dos Exércitos. Olha, se você começa a andar segundo a vontade de Deus, Deus trabalha na sua vida, trabalha naqueles que nele esperam. Então, descobrindo Jesus, procura descobrir Jesus através da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para um passeio agora, em poucos minutos comigo. Eu gostaria que você andasse comigo nas Escrituras Sagradas, por gentileza, e você junto comigo estará meditando na palavra do Senhor dos Exércitos. Olha só, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos chamados pelos seus nomes. Marcos, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O outro evangelho joanino. Mas não se preocupe não, nós o chamamos de evangelho porque a palavra evangelho significa boas novas. Olha só, a boa nova de como Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna é a melhor notícia. Vemos as pessoas de diferentes modos.
Pense em um homem que você conhece. Pense numa pessoa para que você possa comunicar a fé e a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Para uma pessoa, ele é um vizinho. Para outro, um amigo. E para outro, um marido, pai, um funcionário, alguém da escola, um amigo de faculdade. Não importa, leve a palavra de Deus para essas pessoas. Vemos as pessoas de modos diferentes. Eu quero te falar, todos poderiam escrever sobre ele, mas cada um teria uma perspectiva diferente e uma ênfase diferente sobre Jesus Cristo. Deus inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João a escrever as boas novas sobre Jesus, focalizando aspectos diferentes. Mas Deus nos mostra Jesus como rei, o descendente do rei Davi, que governaria o mundo com justiça. Marcos nos mostra Jesus como servo de Deus, sofredor, cumprindo a vontade de Deus, o servo sofredor, descrito nas profecias do Velho Testamento, que veio para morrer pelos nossos pecados. Lucas, o médico grego, apresenta Jesus como o Filho do Homem, o perfeito, representante da raça humana e o remédio para os males de toda a humanidade. João já escreve seu evangelho mostrando-nos Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Seu livro é o relato da vida de um homem que ele conhece bem. Ele está intimamente ligado a Jesus. João escreve como uma testemunha para provar uma coisa, provar que Jesus é seu. Olha só, e seu alvo é conhecer, convencer a todos que leem o seu livro de que este homem Jesus é mais do que um homem. Ele é o Deus revelado na forma de homem. Ele declara que todos que creem em Jesus receberão a vida eterna. Esta é uma declaração maravilhosa, quase boa demais para ser verdade. Mas a verdade é que você precisa conhecer a palavra de Deus. Amados, Mateus e João são dois dos discípulos que passaram 3 anos na companhia de Jesus durante o seu ministério. Eles descrevem os milagres que viram Jesus fazer. Relata alguns dos seus ensinamentos e nos contam o que observaram pessoalmente na morte e ressurreição de Jesus. João nos dá a prova da divindade de Jesus e enfatiza a importância de crermos nele. Mateus, olha, antes de se tornar um discípulo de Jesus, era um publicano, um homem acostumado a lidar com documentos públicos oficiais. Ele apresenta sistematicamente a prova de que Jesus é o rei, a respeito de que os profetas do Velho Testamento os escreveram. Ele cita as profecias e o cumprimento delas, traça a linhagem real de Jesus e descreve a essência do seu reino. Marcos era um jovem que morava em Jerusalém, na época do ministério de Jesus. Lá ele provavelmente se encontrava no meio da multidão que ouviu a pregação de Jesus, presenciou seus milagres e viu o crucificado. Mais tarde, Marcos se torna íntimo de Pedro. Os grandes estudiosos dizem que ele era o amauense. O que é isso? Aquela pessoa que escrevia para o apóstolo, que caminhava com o apóstolo. E provavelmente ele ouviu dele alguns dos detalhes dados em seu evangelho. Lucas, o médico, investigou cuidadosamente, minuciosamente as informações sobre Jesus e escreveu 2 livros, o seu evangelho e Atos dos Apóstolos, para dar a um proeminente amigo um relato exato da vida de Jesus e do crescimento da sua igreja. Lucas entrevistou Maria, a mãe de Jesus, e muitos outros para ficar conhecendo os detalhes a respeito do nascimento milagroso de Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Ele também investigou a respeito de muitas curas que Jesus havia feito e descreveu o que acontecera. Amado, eu quero te chamar a atenção uma coisa: precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens a escreverem para nós, tanto quanto para o povo daqueles dias, o que eles sabiam sobre Jesus. Todos os seus registros se harmonizam. Baseados em sua própria experiência, eles nos dizem como nós também podemos conhecer a Jesus e gozar a vida maravilhosa que ele dá. João resume os seus relatos assim, em João 1,3. O que temos visto, 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amados, aqui nós começamos a nossa tríade falando quem é Jesus. E aí agora a primeira parte é descobrindo Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz, de alegria. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.